de nós. Nós queremos começar a nossa programação desta noite já chamando os jovens que fazem parte da EME, Escola de Ministério de Música e Evangelismo. Eles vêm aqui à frente e vão trazer uma mensagem que fala da eternidade que está em nosso coração. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você pode ter essa certeza de que estará eternamente junto com o nosso Deus, junto com Jesus. E quem não tem Cristo Jesus também vai passar a eternidade, mas não com Deus, pelo contrário, distante de Deus, separado de Deus, em tormentos. Então, preste bem atenção nessa mensagem maravilhosa, a eternidade em nossos corações. Nessa noite nós vamos ouvir uma mensagem que tem como título Armagedão. É uma mensagem profética. É uma mensagem importante porque nos desafia a refletir como está a nossa situação diante de Deus. Nós vamos comparecer diante do Senhor. Hoje nós temos tempo de refletir. Hoje nós temos tempo de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E uma das últimas mensagens que o apóstolo João recebeu no livro do Apocalipse fala dos novos céus, do novo céu, da nova terra que Deus preparou e Deus revelou a João. A música que agora o Coral M canta fala justamente desse novo céu, dessa nova terra, a nova Jerusalém, preparada por Deus para aqueles que por Ele foram salvos. E o céu são
Armagedão, musical que vai ser apresentado essa noite, como já disse, é uma mensagem profética. A palavra de Deus que vem ao seu coração nesta noite. Esteja pronto a ouvir a voz de Deus, esteja pronto a receber aquilo que o Senhor tem preparado. Vamos nesse momento orar, falar com o nosso Deus e logo depois o Grupo M faz a apresentação. Pai Celestial, na Tua presença estamos aqui nesta noite, agradecendo por essa mensagem. Preocupada com o futuro. Desde os tempos mais remotos, astrólogos e adivinhos observavam os céus, cristais e até as vísceras dos animais sacrificados em busca de indícios do que haveria de acontecer. Conhecer o futuro sempre foi a grande sede do homem. O homem moderno não é exceção. Todos os dias, milhões de pessoas em todo o mundo consultam horóscopos, procuram videntes, jogam búzios e leem cartas de tarô, tentando determinar o seu futuro pessoal. Apesar dessa procura, a maioria das pessoas não tem nenhuma certeza relativa ao futuro. Mas uma coisa é certa: nunca, na história da humanidade, o mundo enfrentou uma situação como esta. A decadência caracteriza não somente a política, a economia, a moral e a educação, mas também o nosso lado espiritual. Nunca na história foi viável a destruição total do homem pelo próprio homem, mas isto se tornou realidade terrível agora. Em nossa geração, temos visto o surgimento da bomba de hidrogênio, foguetes de longo alcance, aviões supersônicos, guerra nas estrelas, clonagens, descobertas científicas e um vírus devastador como a AIDS. Mais e mais pessoas em toda parte do mundo, de todas as vocações e camadas sociais, estão falando do fim. Muitos estão preocupados com o desenvolvimento dos eventos e o aumento de crises em todas as áreas de nossa vida. O mundo está enfrentando problemas que nunca antes conheceu e não tem soluções. Somente Deus tem respostas seguras quanto ao futuro da humanidade, respostas que foram anunciadas séculos atrás e registradas num livro chamado a Bíblia. Respostas que permanecem como um farol, apontando um caminho no meio de um mar de predições e profecias humanas que são vagas e aceitam qualquer interpretação e, por isso, não trazem nenhum conforto diante das perplexidades da vida. Antes que as areias do tempo começaram a escorrer na ampulheta da história, Deus já traçara seu rumo. Depois que os ponteiros do tempo pararem de se mover, Ele ainda será o mesmo, porque Ele é o Deus eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega.
Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, onde Deus revelou ao homem, através do seu discípulo João, o que irá acontecer no futuro. E o incrível é que, estudando o livro do Apocalipse, percebemos com mais detalhes hoje do que antes os acontecimentos bíblicos e proféticos já ocorridos em nossa geração, que precede a volta de Cristo. Queremos também incentivar a cada um de vocês a estar atentos e curiosos em descobrir o que a palavra de Deus tem a nos mostrar sobre essas verdades, para esses tempos tão difíceis que a humanidade está passando. A Bíblia também nos fala de uma bênção muito especial, reservada para todos aqueles que se dispõem a estudar um pouco mais este livro. Bem-aventurados os que ouvem e leem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o fim está próximo. Os primeiros 3 capítulos deste livro são cartas escritas por João às 7 igrejas em 7 cidades que existiam na Ásia no primeiro século. O nome de cada cidade tem um significado que indica a característica da igreja daquela cidade. Cremos que essas igrejas também representam 7 períodos na história da igreja, desde a época de Cristo até os nossos dias. Igreja de Éfeso, que tem o significado de desejada, é a igreja do primeiro século, ativa, perseverante e firme, rejeitando as heresias e o falso evangelho, mas é advertida por ter abandonado o primeiro amor e é convidada a arrepender-se do seu pecado e voltar à prática das boas obras. Igreja de Esmirna, cujo nome significa erva amarga. Jesus declara conhecer o seu sofrimento e a sua perseguição. É a igreja dos mártires. Para ela, não houve condenação e é incentivada a ser fiel até a morte. Igreja de Pérgamo, que significa casada, exaltada, uniu-se ao Império Romano e Cristo a exorta a cuidar para que não deixem pessoas se infiltrarem com enganos, levando muitos a pecarem contra Deus e a negarem o Senhor e Salvador. Igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. A ênfase é que Deus conhece profundamente o íntimo e julgará tanto a perseverança da fé desta igreja como a tolerância com práticas imorais. Igreja de Sardes, que tem o significado de remanescente. É a igreja da época da Reforma, onde homens de Deus foram usados para trazerem de volta a sã doutrina e abrir os olhos de muitos sobre heresias religiosas. Igreja de Filadélfia, que significa o amor fraternal. A igreja missionária da época de Wesley, Guilherme Carey, Hudson Taylor, morava. Pessoas que, diante de uma porta aberta, aproveitariam para levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares. Cristo promete guardar esta igreja da provação. Igreja de Laodiceia é a última e significa governo do povo ou democracia. É o retrato da igreja do século XX, independente e apóstata, que deixa Cristo do lado de fora. Essa é a igreja do nosso tempo, no qual Cristo voltará. Nos últimos dias, a igreja
se sentirá seduzida pelos prazeres do mundo, pelas artimanhas de Satanás e pelas atraentes doutrinas heréticas de falsos cristos e falsos profetas, que vão tentar, se possível, enganar os próprios eleitos. Mas Jesus fala ainda hoje à igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão avarentos, vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Jesus disse: haverá sinais do sol na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfalecerão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos e erguei o vosso olhar, porque a vossa redenção se aproxima. Quando vier tumulto aos povos e maldade triunfar, e se ouvir que a terra sofre envergonhar, os sinais são evidentes e o mundo está mudando, confirmando as profecias, envergonhar. Ó, erga assim o teu olhar, sem medo que ele volte, te preparas com valor, o risco está chegando, ele vem pra nos buscar. Ó, quem quer recebê-lo, breve vem nosso Senhor. Ó, erga os olhos prontos, sem temor. Só falta pouco tempo e estás em paz com Deus, estás sem manchas, limpo a vigiar, de mãos e corações que abertos estão pra receber Jesus sem hesitar. Ó, erga assim o teu olhar, sem medo que ele volte, te preparas com valor, o Cristo está chegando, ele vem pra nos buscar. Ó, quem quer recebê-lo, breve vem nosso Senhor. Ó, erga os olhos prontos, sem temor. O Cristo está chegando, ele vem pra nos buscar. Ó, quem quer recebê-lo, breve vem nosso Senhor. Ó, erga os olhos prontos, sem temor. Ó, erga os olhos prontos, pois em breve Cristo O próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. Sem mais nenhum aviso prévio, todas as pessoas salvas pela fé em Cristo Jesus simplesmente desaparecerão do planeta Terra. Mas que falta de educação! Me deixou falando sozinha! Mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada! Jaqueline! Jaqueline, cadê você, Jaqueline? Jaqueline! Graças a Deus, Jaqueline, você não desapareceu. Você viu o que está acontecendo? Os aviões estão caindo, pessoas estão desaparecendo. Os carros estão desgovernados! Será que é o mesmo fim? Não sei, os meus pais, eles me avisaram. A palavra de Deus afirma que o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo Jesus
irão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir desse ponto, a história se divide. Dois acontecimentos ocorrem simultaneamente com a humanidade. Um se dará no céu e o outro na terra. Em primeiro lugar, vamos verificar o que acontecerá com aqueles que algum dia receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor. A Bíblia nos fala que no arrebatamento, os salvos serão levados em seus corpos incorruptíveis até as moradas de Deus, para dar início ao tribunal de Cristo e às bodas do Cordeiro. A Bíblia frequentemente chama Jesus Cristo de noivo. E a igreja, composta de todos os salvos, de todos os tempos, é chamada de noiva, já comprometida com Cristo, embora até esse ponto da história, fisicamente longe dele. Mas, no dia do arrebatamento, Jesus Cristo virá buscar a sua noiva e a levará à sua casa para realizar o casamento. Será uma festa de muita alegria, tanto para a noiva quanto para o noivo. O apóstolo João, quando viu essa cena em visão, disse: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça são as obras dos seguidores de Jesus, que serão avaliadas ou julgadas no tribunal de Cristo que acontecerá no céu. A Bíblia diz: porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse julgamento, não se decide quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, pois todos que estão nesse tribunal já estão com Cristo. O que é decidido aqui é a recompensa que cada um vai receber, de acordo com a obra que tiver feito aqui na terra. E essas obras serão avaliadas pelos critérios de Deus. A Bíblia diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
E se permanecer em alguém a obra que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse galardão ou recompensa será dado em forma de coroa a todos aqueles que durante a sua vida aqui na terra se dedicaram a fazer a vontade de Deus. Essas coroas representam a autoridade que Cristo vai repartir com seus servos fiéis no reino e na eternidade. Em um quadro de grande beleza, o apóstolo João retrata um momento em que esses galardões serão depositados aos pés de Cristo, o Cordeiro, indicando que a ele pertence o mérito, e que tais recompensas não significam nada sem a pessoa bendita e sem a autoridade real de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo João nos adverte: filhinhos, agora, pois, sejais preparados para não envergonhar na sua vida. Tenhamos confiança nele. O apóstolo João contemplou em visão a cena grandiosa, em que diante do trono divino e perante um mar de cristais, homens e anjos celebrarão a vitória iminente do Cordeiro e entoarão o louvor que ecoará nas amplidões eternas. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
enquanto a igreja, a noiva, está celebrando o seu casamento, a sua eterna união com Cristo nos céus de Deus. Aqui, no planeta Terra, as coisas não irão nada bem. Haverá 7 anos de grande angústia na Terra, muito mais do que em qualquer época da história. A figura de destaque destes 7 anos é uma pessoa chamada a Besta, e mais conhecido como Anticristo. Ele irá controlar todo o comércio do mundo, exigindo que cada pessoa seja identificada com um número, gravado na mão ou na testa, sem o qual não se pode vender ou comprar. Este número tem o prefixo 666, que provavelmente representa a trindade do diabo: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ele, o anticristo, será uma pessoa com grande capacidade de diplomacia. O mundo está um verdadeiro caos. Há vários países em guerras. Outros estão morrendo por causa da fome, assaltos, doenças, corrupção e miséria. Outros países ainda declaram-se independentes. E aquele Jesus Cristo, que se chamou de Messias, veio há muito tempo atrás para, como ele mesmo disse, salvar o mundo. E salvou. Os cristãos tiveram quase 2000 anos para pôr em prática os ensinamentos desse tal Jesus. E deu em quê? Nada. O mundo está pior do que antes. Me chamam de anticristo, e não é por menos. Como eu poderia deixar de ser contra alguém, um simples alguém, que fracassou durante 2 milênios? Mas eu tenho uma solução. Em 3 anos e meio, eu vou unificar esse mundo. Vou criar um só governo, uma só moeda forte, uma só religião e um só líder. E finalmente, este mundo vai viver em paz e prosperidade. Eu já consegui acabar com aqueles poucos coitados cristãos que ainda acreditavam nos ensinamentos desse tal Jesus. Sumiram da face da terra. E agora o caminho está aberto. O caminho para o paraíso aqui na terra. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo será uma pessoa que vai ser conhecida como um grande líder e um grande pacificador. Ele vai conseguir resolver a permanente questão do Oriente Médio. Ele assinará um acordo de paz e sua atividade política será tão bem sucedida que o Oriente Médio o aclamará como o grande líder que todos esperavam. O caminho para a manifestação desse indivíduo parece já estar sendo preparado pelos divulgadores da nova era, que anunciam para breve o aparecimento do Senhor Maitreya, o Messias da era de Aquário, uma era de paz e prosperidade na Terra. Sim, há pessoas que me chamam de anticristo, mas na verdade eu sou o Messias, o verdadeiro Messias. Eu vim para salvar esse mundo e introduzir uma nova era de paz e prosperidade na Terra. Mentira! Isso é mentira! Eu segui esse homem de perto por 3 anos e meio. E agora eu sei quem ele é na verdade. Ele é o falso Messias, cuja sede de adoração fez dele o maior assassino da história. O meu povo, que é o povo judeu, e todo mundo, todos estão vendo suas esperanças de paz e segurança ruírem diante de seus olhos. As guerras estão se multiplicando. A fome voltou em proporções mundiais, não mais em pequenas
ou limitaram as regiões. E mortandade tal, que todas as tragédias da história somadas não se igualaram a ela. Castigo de Deus sobre todos os viventes que rejeitaram a salvação de Cristo. A maior parte do Apocalipse nos fala deste período da grande tribulação. O juízo de Deus é descrito em termos de 7 selos, depois 7 trombetas e 7 taças. São flagelos cada vez piores, provocando incalculável miséria, destruição e morte, dizimando a população do mundo. A primeira taça é uma chaga maligna que nos faz pensar na AIDS, já reconhecida pelos médicos de hoje, como uma doença que tem o potencial de acabar de vez com a humanidade do planeta Terra. Depois, a água do mar vai se transformar em sangue e todos os peixes irão morrer. Nós podemos imaginar o mau cheiro e a destruição que resultará disso. Os homens serão forçados a beberem sangue, e a Bíblia diz que disso são merecedores. São merecedores porque mataram os santos e os profetas.
O sol vai aumentar o seu calor. Um aquecimento global, provocando temperaturas insuportáveis na Terra. Haverá pragas e gafanhotos, que terão uma picada igual a de um escorpião, causando dores terríveis. Haverá fome na Terra, e uma escassez tão séria de alimentos, que mesmo se tendo muito dinheiro, não vai ser possível comprar alimentos, levando muitos à morte. Com isso, a violência vai aumentar ainda mais. Homens matando-se por um simples pedaço de pão. A Bíblia também nos fala que haverá grande mudança no clima, com chuvas de pedra, cada uma pesando até 40 quilos, com terríveis ventos, trovões, relâmpagos, inundações. Haverá terremotos, como nunca houve antes. Os continentes vão se mexer, ilhas vão desaparecer. Serão 7 anos terríveis na Terra. É a grande tribulação. Na angústia, os homens vão blasfemar contra Deus e vão querer morrer, implorando que as montanhas caiam sobre eles, mas não vão encontrar alívio. Na segunda metade da tribulação, o anticristo vai romper o acordo que ele fez e vai iniciar uma perseguição contra os judeus, com a finalidade de acabar de vez com esse povo. Os judeus nesse tempo reconhecerão que o Jesus que eles rejeitaram há séculos atrás é de fato o Messias, o seu Salvador, e milhares vão se converter. 144 mil israelitas vão procurar convencer o mundo de que Jesus é o Salvador, provocando assim a ira do anticristo. Ele, o anticristo, irá convocar todas as nações a se unirem num esforço comum, aniquilar de vez o povo de Deus. Essa batalha será travada num lugar chamado Vale do Megiddo, ou então Armagedon, com todo o resto do mundo, lutando contra a pequena Israel. Parece não haver chance para um judeu sequer de escapar vivo desta chacina. Neste ponto, começa a intervenção do nosso Deus. Jesus Cristo descerá dos céus com seu poderoso exército de anjos. E todos nós, juntos com os redimidos, para esmagarmos as forças do inimigo. Será uma vitória total. Nestes dias, haverá rios de sangue no Vale do Megiddo, com a matança de milhares e milhares de homens e animais. O apóstolo João escreve: vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas.
Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Nesse tempo, o diabo será preso por 1000 anos. Começa agora o milênio. Durante este período, com Jesus reinando sobre o mundo pessoalmente, haverá perfeita paz sobre a terra. As nações converterão suas espadas em arados, isto é, os gastos astronômicos com armamentos, mísseis, armas nucleares, bombas atômicas, tudo isso vai acabar. As riquezas da humanidade serão usadas somente para o bem do homem, não mais para matar. Não haverá mais injustiça. Os governos serão rigorosamente honestos, sem subornos ou favoritismos. A Bíblia nos diz que a paz vai afetar a toda a criação. Crianças vão brincar com escorpiões,
O cordeiro vai deitar-se ao lado do leão. A terra não vai mais produzir erva daninha, somente o que é bom. Imaginem, todos nós poderemos andar nas ruas da cidade a qualquer hora, do dia ou da noite, com toda a segurança e tranquilidade. Haverá de fato paz e segurança. Sabe, irmãos e amigos, durante muitos milhares de anos, Deus quis que o homem se sujeitasse à sua liderança voluntariamente. Mas o homem sempre foi rebelde, teimoso, insistindo em ser seu próprio senhor e sempre resultando no fracasso total. Agora, havendo Deus colocado seu filho no trono para reinar com cetro de ferro, vai obrigar todos a obedecer. Todos serão forçados a se submeter à liderança de Cristo. E o homem vai descobrir como este mundo torna-se um verdadeiro paraíso quando Cristo reina. Haverá paz, prosperidade, harmonia, amor entre as pessoas, alegria, progresso e felicidade verdadeira na terra. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o mesmo, de eternidade a eternidade, será o rei do mundo. No fim do milênio, vão ressuscitar todos os homens e mulheres de todas as nações. Aqueles que não aproveitaram a salvação de Jesus serão julgados por Deus no grande trono branco. Todos que comparecerem diante do trono serão condenados. A questão no tribunal não é ver quantos pecados tenha cometido, mas sim quanta verdade tenha rejeitado. O apóstolo João escreve:
Vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Deu mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além. Também entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Lembranças, se temos a escolha pela vida e amor, busquemos ter Cristo antes que diga o Senhor. Vinde, amados, ou apartai-vos de mim, porque Cristo vai a ti dizer, vai te receber. Reconhece a tua voz, teu nome dirá, te conhece. Quem vida nos dá a respirar.
iniquidade. Eu nunca vos conheci. Não, Senhor! Tem misericórdia de mim, Senhor! Misericórdia! Senhor, eu sei que eu sou pecadora, mas eu também sei que o Senhor é amor. Por favor, me dê mais uma chance. Você já teve a sua chance. Deveria ter reconhecido isso enquanto era viva. Não, Senhor, é só mais uma chance. Não! Senhor, nunca ninguém me falou de ti. É verdade, mas a minha criação mostrava claramente a minha existência. E além disso, coloquei em você uma consciência que o alertava quando você estava errado. Não, tem piedade de mim, Senhor. Não, não. Senhor, tínhamos a nossa religião e éramos sinceros. Nós o buscávamos da nossa maneira e fazíamos boas obras. Por favor, não me condene ao inferno. Não sou eu quem os condena. A escolha que fizeram ainda em vida de confiarem em si e em suas obras, e não em mim, é que determinou o seu destino. Agora é tarde, muito tarde. Não, Senhor! Não, Senhor! Não! O meu
a sua última visão. Ele disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva, adornada para o seu esposo. E ouvi também uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Jerusalém, e o templo do Senhor, ouvi
Deus, Pai de amor, pedimos que essa mensagem possa realmente encontrar lugar no coração de todos que aqui a ouviram, Senhor. Pedimos que abençoe esse momento final quando estamos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus.